A todos e todas que acessam a disciplina Avaliação Institucional, sejam bem-vindos a mais um encontro. Estamos no 5º encontro, segunda unidade, ampliando as nossas discussões sobre avaliação institucional, qualidade e os pilares da regulação e da emancipação. Também falaremos um pouco sobre os formatos, processos, potencialidades e fragilidades. Nesse debate é importante a gente já ir demarcando a importância da avaliação institucional enquanto espaço também que se discute políticas públicas, né? Então, assim, durante a primeira unidade nós lemos Dalben, que trazia a avaliação institucional participante, fazendo uma discussão aí muito pelo âmbito da educação básica. Naquele texto, Dalben mostrava ali a importância da participação de todos os segmentos, né, da educação básica, pais, professores, estudantes, né, comunidade, e mostrando também a construção do projeto político-pedagógico enquanto instrumento de participação e que se projeta para os avanços da escola, né? Naquele contexto, Dalben já discutia ali a importância da avaliação institucional, e é importante dizer que não estamos falando de prova, da aplicação de um instrumento de avaliação, mas estamos discutindo a avaliação institucional enquanto momento de discussão, de estudo da estrutura como um todo, né? E nesse ponto ele traz aí a contra-regulação para dizer que uma contra-regulação dentro de uma estrutura negociada, no sentido de que todos têm que ser cientes do papel da escola, do papel que cada profissional desempenha, né? Ao fazer isso, Dalben estava mostrando a importância do todo, né? Que uma só pessoa não dá conta de fazer todo o processo. E aí ele mostra a importância da gestão democrática, a importância do gestor e de compreender que as decisões do gestor ela tem que ser compartilhada, tem que ser discutida, a importância da participação da família, a importância da participação dos professores, de todo um corpo que faz parte da escola, né? Então, por isso ele mostra ali que se o professor não for bem formado, não tiver claro da importância de sua atuação, ele não dará conta de fazer parte do processo. Por isso ele discute a avaliação institucional participante, isso no âmbito da educação básica, né? No contexto do ensino superior, nós vamos discutir agora, são textos de Dias Sobrinhos, e é o clássico da avaliação institucional. Ele vai mostrando a importância da avaliação institucional para o ensino superior, né? E mais uma vez também ele vai dizer que a avaliação institucional não é apenas um instrumento, né? Principalmente quando a gente sabe que o aluno do ensino superior ele passa pelo ENAD, não é apenas um instrumento, tem todo um contexto, né? A leitura do texto ela é interessante. Eu destaquei alguns pontos do texto que eu acho importante chamar para o debate, para esse momento da aula. Por isso eu quero a participação de todos vocês assistindo, fazendo a leitura e desenvolvendo a atividade, que para essa unidade foram apenas duas, uma participação no fórum, né, a finalidade da avaliação institucional, e um texto de Dias Sobrinhos, avaliação institucional, marcos teórico e político, em que a gente vai fazer um estudo dirigido, fazendo os apontamentos que o texto nos apresenta, né? Então, assim, feitas essas duas etapas, é importante a gente dizer que no texto Dias Sobrinhos vai mostrar que a avaliação ela tem como ponto, né, a produção de sentidos, né? A gente avalia para produzir sentidos e significados. Esse sentido é dizer de como deve ser a caminhada da instituição, de como devem ser as discussões que se colocam a partir da avaliação institucional, né? Por isso que ela tem estrutura, ela tem potencialidades, ela desencadeia políticas, né? Políticas públicas a partir do que se pensa da avaliação institucional, né? Produzir significado a respeito de alguma coisa é pôr em questão, questionar, levantar, problematizar e buscar respostas. Então, quando a gente tenta produzir significado, a gente precisa discutir as estruturas. Que estrutura temos? Que estrutura queremos, né? E aí Roland Barthes vai dizer que a avaliação é uma fundação de valores.
né? Valores que a gente discute porque são essenciais e que precisa ter um desdobramento na atuação de todos. Por isso que é a importância da avaliação institucional. Ao discorrer sobre a avaliação, estamos nos referindo a refletir sobre valores, refletir sobre significados, e não são qualquer valores, não são qualquer significados, mas significados sociais, né? De emitir valor, explicitar juízo. Não existe avaliação se não houver uma emissão de juízo de valor, né? Então aí a gente vai percebendo os desdobramentos da avaliação institucional. Quando a gente coloca a avaliação institucional no âmbito do ensino superior, se avalia desde a estrutura, desde o currículo que está ali posto, desde o desenvolvimento do ensino, da pesquisa, da extensão, né, dos materiais com que a instituição trabalha, a biblioteca que a instituição tem. Então, todo um contexto é avaliado, e também o aluno passa por avaliação, que é o ENAD. Então, assim, essa avaliação ela se dá com base em valores, em significados e significados sociais, porque a gente pensa na formação do cidadão, né? O conceito de formação, ele traz um conceito de formação como processo educativo, e esse conceito ele tem que ultrapassar algumas categorias, né? Ou seja, ele vai muito além do que os sentidos técnicos e instrumentais. Por que tem que ir além do que é técnico e do que é instrumental? Porque ele visa a formação humana, que é maior que tudo isso. A avaliação é uma produção de sentidos, a gente ficou isso muito claro, e Dias Sobrinho vai dizer isso, né? Uma reflexão sobre valores, um questionamento sobre o cumprimento da finalidade essencial da educação. Qual é a finalidade da educação, né? Que é a formação integral de cidadãos e profissionais sociais. Então, assim, é importante a gente dizer que quando a gente vai questionar se os sistemas, as instituições estão ou não cumprindo o mandato social recebido, ou com que grau estão cumprindo. Então, a finalidade da avaliação é responder essas questões. Estão cumprindo? Não estão? Em que grau estão cumprindo? Então, daí a gente percebe a importância da avaliação institucional, né? Existe a avaliação institucional também interna. Afirma que a avaliação da educação é um questionamento sobre o cumprimento das finalidades. Aí Dias Sobrinho vai dizer, nem tanto dos meios e sim dos fins, né? E qual é a finalidade maior da avaliação institucional, né? Não é o ensino, não é a pesquisa, não é a extensão, não é a aula, não é a infraestrutura, não é a administração. Tudo isso são recursos, são meios para atingir os fins da educação. Então, a finalidade que a gente vai discutir é isso, né? Perceba que tudo isso tem a sua importância, tem que estar bem alinhado, tem que estar bem discutido, bem fundamentado na instituição, tem que estar em andamento, mas a finalidade da avaliação, da educação, são a formação de cidadãos, né? E uma acepção que é preciso discutir ainda aqui brevemente, né? Então, o que a gente precisa dizer o que se busca com a avaliação institucional é a formação do cidadão. É claro que isso envolve o político, envolve o social, envolve as noções de pesquisa, né? Como está a noção de pesquisa na atualidade, como está a noção de extensão, a aula, mas a finalidade última da avaliação são os cidadãos, em sua formação social. Em matéria de cidadania, além de formação técnica e profissional bem consolidada, requer sobretudo uma formação ética, né? Aí a gente tem que pensar a formação ética, a formação moral, a formação intelectual e política, uma formação com valores e princípios caros às sociedades, né? Que a gente está dizendo aqui, de uma sociedade democrática, em que esses valores eles precisam ser discutidos com todos, precisa ser acordado. Por isso, uma avaliação negociada, quando a gente discute, né? A avaliação negociada é porque as pessoas têm que conhecer as finalidades, né? As pessoas têm que trabalhar para que essa finalidade, para que se alcance essa finalidade. Por isso, a avaliação
negociada. E quando a gente discute contra a regulação, é que não basta apenas regular, né? É preciso que as pessoas entendam a importância dessa regulação, entendam como discutir isso no fazer da educação, né? Nas suas participações, na sua atuação ali enquanto professor, enquanto estudante, que todos têm um papel, né? Ao avaliar, precisa ser verossímil, confiável, crível, mas sempre permitindo novos sentidos, os quais, por sua vez, produzem mais questionamentos e novas interpretações. Vamos pensar aqui, e Dias Sobrinho faz esse exercício. Vamos pensar uma biblioteca na instituição, ela também é objeto de avaliação. Mas não se avalia a biblioteca só do ponto de vista da estrutura, da quantidade de obras que ela dispõe, da qualidade das obras, mas se avalia a biblioteca do ponto de vista de que, em que medida o currículo da instituição que os professores levam para a sala de aula dialoga com os livros que estão na biblioteca, Em que medida o professor que está atuando na instituição, ele faz com que o aluno frequente a biblioteca e leia as obras que ali são exigidas, que ali tem exposto. Então, assim, é uma negociação, é um diálogo, são o todo participando para ter noção que a finalidade última são os cidadãos. Então, de nada adianta ter uma biblioteca equipada se ela não dialoga com o currículo que a instituição apresenta, com a ementa que a instituição tem, com o diálogo que os professores tecem nessa instituição. Então a gente precisa ter ser confiável, ser crível nesse sentido, Por isso uma avaliação negociada é nesse sentido. Quanto mais questionarmos, quanto mais refletirmos sobre o significado do objeto da avaliação, possivelmente mais profundo será esse processo e mais consistente e duradouro seus efeitos pedagógicos. Então, por isso que a gente precisa questionar, a gente precisa refletir, a gente precisa discutir sobre esses processos. E para chegarmos aqui ao finalmente, assim, dizer a vocês que é importante ler os dois textos, o texto 1 e o texto 2 de Dias Sobrinhos. São os textos que nós iremos construir a segunda unidade, porque são textos clássicos, são textos importantes. Dizer também que esses textos suscitam a leitura de outros, suscita de nós pesquisa, suscita de nós leitura, e aprofundamento. O eixo que estrutura responsabilidades e os compromissos sociais da educação é a formação de sujeitos com autonomia epistêmica. Quando eu falo epistêmica, eu trago a autonomia do conhecimento, com moral, intelectual, social, econômica, e isso requer elevada qualidade, tanto do ponto de vista científico e técnico, quanto da relevância do valor e do significado público do trabalho, das ações e das atividades do conjunto institucional. Então, assim, quero que vocês façam a leitura, ler grifando, destacando, discutindo com o autor, desenvolva o estudo dirigido e perceba a importância da avaliação institucional, dos seus desdobramentos e o quanto ela é significativa para a gente pensar políticas públicas, para a gente pensar a qualidade do ensino, tanto da educação básica quanto do ensino superior. Então, assim, boa leitura a todos. Boa aula, que vocês consigam trazer reflexões e problematização a partir da leitura. Abraço a todos.